Você já se perguntou como colocar dinamismo na sua vida? Já se perguntou como promover mudanças para atingir os resultados que deseja? Você já se perguntou por que não consegue promover as transformações que te permitem atingir aquela melhoria na carreira? Que não te permitem obter aquele desempenho acadêmico? Ou que te permitem lograr aquela satisfação pessoal? A transformação, o dinamismo na vida, obter a vida dinâmica, é um desafio que há muito tempo faz com que as pessoas tenham uma profunda dúvida, um profundo buscar. Sempre estamos insatisfeitos e querendo saber como conseguir promover essa transformação, essa melhoria. E para tentar trocar uma ideia a respeito e identificar formas e meios de atingir o dinamismo na vida e promover essa transformação, eu hoje vou ter o privilégio de conversar com dois amigos meus, o Hermes e o João, que são profissionais com larga experiência nos seus campos de atuação e que vão trazer diversos insights e diversas informações e dicas preciosas que vão ajudar a refletir sobre como transformar as nossas carreiras e as nossas vidas com dinamismo. Hermes e João, é um prazer poder receber vocês. Uma boa tarde. Que excelente essa oportunidade. Igualmente. E eu vou pedir num primeiro momento para que vocês se apresentem para quem nos ouve, porque, afinal de contas, nós três nos conhecemos e vamos fazer uma conversa entre amigos, mas é a primeira vez que nós estamos levando esse papo para fora dos nossos encontros. Então, João, você pode se apresentar para as pessoas que nos ouvem? Sou João Carlos Perim, psicólogo clínico, atuo já faz alguns anos, tenho algumas especialidades, e é uma alegria a gente estar aqui nesse encontro, porque a gente participa de outros encontros informais e agora nós estamos com esse objetivo de trazer para você que está nos assistindo as nossas reflexões, que muitas pessoas vivem nessa angústia e fomos elaborando e agora estamos nesse espaço para atenuar um pouco a sua angústia. Muito bom. E você, Hermes, se apresente, por favor. Obrigado. Eu sou José Hermes da Costa Santos, engenheiro, administrador de empresas, e tenho o maior prazer de poder estar aqui com esse grupo de amigos, que a gente trabalha muito, preocupado com as pessoas, em como ajudar as pessoas, como contribuir com as pessoas através da nossa experiência, do nosso conhecimento, enfim, nosso aprendizado na vida, né? É bom trocar essas mensagens e estar interagindo com vocês. Muito bem. Hermes e João, existe uma dúvida que realmente é essencial quando se pensa na vida dinâmica. E eu gostaria de começar fazendo essa pergunta com vocês. Mudar exige esforço e custo. Isso todos sabemos. Mas a grande dúvida é, quando que a gente sabe que é a hora de fazer uma mudança? Quando que isso não é apenas um movimento de autoajuda, ou mesmo uma pequena inclinação, algo que nós sentimos vontade de fazer, mas não é de fato o momento de fazer aquela mudança. Como que a gente consegue identificar a mudança como algo diferente de uma fuga disfarçada? Qual que é a tua opinião, João? Mudar exige esforço. Primeiro, mudar exige o querer. Primeiro nasce interiormente. E muitas vezes, quando nós olhamos para a realidade, nós temos medo dessa realidade e acabamos ficando na zona de conforto. A partir do momento que temos essa clareza desse medo e essa força interior que queremos mudar, esse é o primeiro passo. Porque o dinamismo também é sair de si e buscar ajuda, como nós buscamos, conversamos com as nossas angústias. Saímos
de nós, né? E dinamismo ela tem a ver com essa, tá ligado, a angústia, né? São dois vocábulos. Porque para mim sair da angústia eu preciso ser dinâmico. E para mim ser dinâmico eu preciso de movimentos. Onde eu vou encontrar esses movimentos? Através dos amigos, através de palestras, através deste espaço. É algo que começa, então, se eu entendo corretamente, um processo de mudança começa de dentro, mas você precisa buscar ferramentas ou suporte externo, é isso? Sim. É necessário querer. Depois eu vou ver qual meio que eu vou ser utilizado. Então hoje tem lives, tem podcast, tem leituras, né? Tem as pausas que precisamos fazer para escutar o nosso interior. Muito interessante esse ponto que você falou das pausas. O que você diz a respeito, Ernest? Qual a opinião? Tá. Toda mudança, ela implica num processo de perda. O que você perde quando você quer mudar? Você perde o conforto, você perde a inércia, você perde, digamos assim, a vontade de não fazer nada. A mudança é dinâmica. Ela exige um planejamento, ela exige uma reflexão, e a mudança também exige a mudança de comportamento, sobretudo. Você tem que buscar modelos, você tem que buscar referências, e você tem que traçar objetivos para ver onde você quer chegar. Objetivos sozinhos não são nada se não tiver as metas. Por quê? Mudança, você tem que determinar um tempo. Eu vou fazer um curso, esse curso dura 2 anos, em 2 anos eu quero estar em tal patamar, eu quero estar com tal emprego, ganhar X. Então, pode ser resumido nisso. Hermes, a partir do que você fala, eu percebo que qualquer mudança acaba exigindo que nós façamos um planejamento. Então, eu vou traçar metas, eu vou buscar objetivos e, a partir de então, definir como chegar. Isso, João, me leva a pensar no seguinte: a psicologia positiva, se eu estou correto, fala em propósito e motivação. Mas e quando a pessoa não tem necessariamente esse propósito e essa motivação? Por onde ela deve começar? E nós temos que fazer uma análise por que ela não está conseguindo fazer isso. Nós temos que analisar os antecedentes dessa pessoa. Às vezes ela pode estar numa leve depressão. Ela tem que buscar uma ajuda médica ou uma ajuda social. É isso meu ponto de vista. Entendo. Então, não adianta fazer um plano muito bonito, que às vezes no papel é atingível, e nem tampouco olhar os sinais que nós recebemos ou que nós apresentamos e deixá-los de lado. Nós precisamos, então, pelo que eu estou aprendendo aqui com vocês, transformar qualquer esforço de mudança numa prática diária. A pergunta que eu trago para vocês é: como criar essa prática diária? Como transformar uma necessidade ou uma vontade de mudança, então, em algo que a gente consegue atingir? O que você me diz, Hermes? Digo o seguinte, que a mudança ela tem que estar alinhada com os nossos valores e os nossos propósitos. E a prática alinhada se compreende uma mudança de hábitos, ou seja, o que você está acostumado a fazer não vai valer mais, você tem que se doutrinar, buscar ajuda, como o colega João falou, e aí você tem que ter consistência nas suas atitudes. Aí você consegue notar uma melhoria na sua forma de mudança, ou seja, você está mudando, mas você mesmo está percebendo.
E posteriormente os outros vão notar e vão te dizer: nossa, como você mudou, que bom, nossa, você está fazendo isso. Então esse é o incentivo. Partindo da brecha do Hermes, quando ele fala de consistência, vem em mim a disciplina. É criar uma disciplina. E cada um, a disciplina ela não pode ser rígida. Também ela não pode ser também, aos poucos ela tem que ser adaptada a cada ciclo da vida. Então, no primeiro momento, eu não posso criar uma disciplina muito pesada. Então, aos poucos, eu vou evoluindo na disciplina. Então, hoje, um exemplo. Eu preciso emagrecer. Uma pessoa precisa emagrecer, tá? E a nutricionista dá um monte de coisas que ela tem que deixar de comer. Mas ela não consegue. Então, gradativamente, ela vai tirando algo para chegar ao seu objetivo. Fazendo um paralelo com a nossa vida. É assim que se começa esse dinamismo. É buscando, ao mesmo tempo, uma visão macro, mas aos poucos subindo de degrau em degrau. E não ficar desesperado com essa máxima que o nosso mundo exige. Mas ser sim, porque nós somos singulares. Singular significa que o nosso dedo é totalmente diferente, meu e seu. Então, essa mudança, primeiro, a gente não tem que provar para os outros, mas provar para nós mesmos. Então, a mudança, eu sempre digo, ela começa interiormente. E a gente está acostumado com rótulos. Então, para de ser rotulado e cuidar do nosso jardim interior. Quando nós olhamos para o nosso jardim interior lá dentro, nós percebemos o que temos que mudar. Daí, essa é a primeira consciência. E entrar no jardim do nosso interior é uma angústia. Porque a gente vai vendo muita coisa que tem que ser mudada. Daí que eu entro no dinamismo. Porque hoje, não sei se meu amigo Hermes concorda, Goto, e você também, que a gente vive no falso dinamismo. Porque existem tantos aplicativos, tantas lives e tudo, mas o que ressoa, o que eu aproveito, de quantas porcentagens eu aproveito, o que eu estar dentro do carro, eu estou dentro do carro assistindo um podcast, mas eu não consigo anotar frases que vai impactar a minha vida. Gosto bastante dessa provocação que você deixa. Isso me leva a pensar o seguinte: como você bem colocou, todos falam, e nós mesmos, de alguma maneira, colocamos isso, que é necessário que busquemos nos tornar a nossa melhor versão. Mas esse não é um processo imediato, não é um processo rápido, e muitas vezes, como o Hermes falou, é um processo que exige renúncias. Nós vamos precisar, em alguma medida, fazer escolhas. Isso pode levar a perdas, isso pode levar, inclusive, a decisões duras de vida. Aí a minha pergunta para vocês é: e quando essa versão, entre aspas, nunca chega? E quando esse processo leva mais tempo do que a gente espera? Como a gente faz para perseverar? Qual a opinião de vocês? O que vocês têm a dizer? Eu posso... Sim, claro, Hermes. Somos amigos aqui. Eu diria o seguinte, que a gente tem que analisar o nosso progresso. Ou seja, a gente define uma meta ou um objetivo e a gente tem que semanalmente ou mensalmente, não pode deixar, né, meta de fim de ano, eu vou emagrecer tantos quilos e não fazer nada. Então, a gente tem que estar bem focado naquilo, nos nossos objetivos, nossas metas, e aí gradativamente você vai verificando e vai corrigindo. Correção
de plano de voo, ou seja, a gente tem que estar atento às nossas necessidades íntimas. Nosso corpo fala e nos dá sinais. Então a gente tem que estar sempre à frente, ou seja, você não vai planejar o que você vai fazer amanhã, semana que vem, 5 dias, 4, 5 anos. E começa a ter essa visão, você começa a ter uma amplitude nos seus objetivos, suas metas. E você, João? O que você diz? O nosso amigo falou tudo. Não tenho o que complementar. Tá certo. Bom, tem alguma mensagem final que vocês querem deixar desse nosso primeiro momento de bate-papo para quem está nos ouvindo? Eu tenho uma mensagem, mas eu gostaria de falar depois e tem a ver especificamente com o objetivo desse papo que nós estamos fazendo. Antes disso, eu gostaria de ouvir vocês. Olha, eu penso que vale a pena mudar. É doloso, mas vale a pena mudar. Vale a pena sair do ser dinâmico, buscar essa dinamicidade, porque buscar essa dinamicidade está ligada à zona de conforto, e a gente vai descobrindo, a gente vai tirando esse homem velho e vai mudando gradativamente, né? Colocando uma nova roupagem, porque senão a vida fica sem sentido. O Viktor Frankl fala: qual que é o sentido da tua vida? Né? O homem sempre está nessa busca, né? Então é necessário a gente sempre querer buscar, como nós queremos buscar tantas coisas, mas a gente não sabe. Então eu deixo essa mensagem: é necessário ser dinâmico, mas ser dinâmico requer método, metodologia, disciplina. Muito bom. E você, Hermes, o que nos diz? Como o nosso primeiro episódio fala de transformação, e a gente não consegue se transformar se a gente não fizer mudanças efetivas. Então, o que seriam mudanças efetivas? São mudanças que você vai buscar soluções, você vai estabelecer o que você quer, quando você quer. Por exemplo, eu saí do emprego, tenho dinheiro, eu quero ser empreendedor, quero montar um negócio. Nós vamos ter os episódios sobre isso. Aí você é uma mudança drástica, né? Sair do emprego para ser empresário, sair de empregado para ser dono. Então é um processo de mudança bem transformadora. Acho que toda mudança transformadora, e vale a pena, desde que ela seja planejada e você seja comprometido com o que você está estabelecendo para mudar. Excelente. A minha mensagem final é a seguinte: a vida dinâmica não é apenas um papo, ou um website, ou mesmo um fundo de tela. Isso que nós estamos fazendo aqui é um exercício de vida dinâmica. Nós três estamos pela primeira vez fazendo um podcast, gravando um episódio, conversando a respeito de ideias que até então nós tínhamos conversado fora de um episódio público de podcast ou de uma arena pública de debates. Então, eu faço um convite para você que está aí do outro lado nos assistindo. Venha verificar como a vida dinâmica de fato ocorre e promove mudanças, observando a nossa própria evolução nos próximos episódios desse podcast. Venha verificar de que maneira nós conseguimos evoluir o trabalho que vamos desenvolver aqui, trocando ideias entre nós, conversando e dividindo com vocês as nossas opiniões. Traga as suas dúvidas e os seus comentários e acesse www.vidadinamica.com.br para conhecer mais a respeito das nossas reflexões. Foi um prazer ter você assistindo, ouvindo e
sabendo um pouco daquilo que a gente pensa a respeito dessa jornada de transformação. Eu te espero no próximo episódio. Hermes e João, muito obrigado. E para você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Até mais.